Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos para mais outra aula de numerologia e hoje é a terceira aula. Que prazer e que legal, hein? E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que são os ciclos de vida. E como é que a gente chega nos ciclos de vida? Então, normalmente de acordo com a numerologia, né, a nossa vida é dividida em três grandes ciclos. Eles chamam de formação, produtividade e realização. Esses ciclos eles são, como a gente fala, governados pelos números da nossa data de nascimento. Então, cada um tem o seu sua respectiva característica, né? E normalmente eles nos trazem, nos devolvem, né, orientações de caráter referente ao período em questão. Então, depende do número do período, né, do teu ciclo de vida e mais os outros fatores, ele vai determinar a nossa maneira de ser, de viver, os acontecimentos e etc. Né? Então, um ciclo que ele pode indicar informações acerca dos nossos gostos, né? Do que vai ser prioridades dentro daquele período, daquele ciclo, né? Quais serão os nossos interesses, né? E também, ao mesmo tempo, servindo de guia para nos orientar através do que são esses períodos muito longos, né? Porque queira ou não queira, esses ciclos eles têm três períodos de 9 anos, né? Então dá um total de 27 anos. É um período longo para muita coisa acontecer, né? E é claro que vai ser influenciado por vários fatores, né? Um deles o ano pessoal, o número também dos nossos desafios que vão bater em épocas junto com os ciclos, né? Porque os desafios eles também andam no mesmo tempo que os ciclos de vidas, né? Tem também a questão do que a gente chama dos presentes do universo, né? Que também alguns deles vão estar dentro dos ciclos de vida, né? Então tudo isso acaba influenciando no nosso comportamento e às vezes até a maneira da gente tomar as nossas decisões e quem sabe até às vezes mudar as nossas vontades, né? E acabam, como diz, mexendo naquilo que nós propomos na nossa vida, que muitas vezes a gente acaba se complicando em não conseguir ter o nosso caminho de destino traçado corretamente, porque as intempéries do caminho, como diz, da vida, acabam ou atrapalhando ou atrasando a nossa caminhada, né? Então, praticamente, os ciclos de vida eles também acabam nos orientando, né? Dando uma visão do que pode acontecer. Então, evidentemente que o nosso foco, bem como as nossas atitudes e preferências, os interesses, tendem a ter algumas sofrer algumas alterações, né? Sempre que existe uma mudança de ciclo, né? Normalmente ocorre, a gente não sente essas mudanças assim de uma vez só, né? Elas não vêm de sopetão, elas vêm, como a gente fala, paulatinamente, né? Então você acaba mudando de ciclo sem perceber, né? Porque uma que a vida agitada que nós levamos hoje, né, na vida moderna, acaba deixando a gente menos sensível, né? E aí você acaba nem sequer, como a gente fala, sentindo, né, a mudança de um ciclo para o outro. Você só sabe que os anos passaram, né? Você passou de uma idade X e foi para outra, mas nem a maior parte das pessoas, como não conhece numerologia, acabam passando sem perceber, né? Mas os ciclos existem, né? Eles são um cenário, né? Onde tudo se movimenta e a gente acaba querendo ou não experimentando as vivências que a gente tem que ter. Então o ciclo serve para isso, para a gente governar cada ciclo em particular, porque você nunca vai ter os três ciclos iguais, né? Pode ser até que dois, né? Três ciclos é difícil, mas sei lá se a pessoa nasce num mês, num dia e num ano que dê a soma de um determinado número e todos eles são iguais, né? Que a gente pode até acontecer, uma pessoa nascer 2 de fevereiro, ele vai ter, né, dois ciclos iguais. Agora, se ele nascer em 2 de fevereiro de 2000, né, até deve acontecer, né? Deve ter alguém que acabou com certeza nascendo em 2 de fevereiro de 2000, então ele vai ter todos os ciclos da vida dele o número 2, né? Mas é, como a gente fala, é questão de estudo. A maior parte das pessoas a gente acaba sempre. Nunca encontrei
uma pessoa que nasceu em 2 de fevereiro de 2000, hoje ela estaria com 21 anos, né? Mas enfim, também não dá pra gente ter tantas pessoas, né? Mas a maior parte das pessoas, elas sempre tem 3 ciclos distintos, né? Que é muito difícil você ter essa situação, mas, como diz, exceções ocorrem, né? Aí a gente pode afirmar que o que é preciso para você trabalhar um distanciamento, né, numa passagem de tempo tão grande, porque as mudanças vão existir e você vai estar sujeito a qualquer tipo de mudança e a forma mais correta é o que? É se adaptar, porque nem sempre um período ele vai ser tão benéfico quanto o outro, porque normalmente dependendo do ano pessoal, você já vai ter dentro de um período ao menos 12 meses, né, um ano, que talvez não seja tão satisfatório, porque pode ser com certeza um ano pessoal que não vai ser favorável para aquele período, né, para aquele ciclo. Então você vai acabar tendo alguma intempérie. Mas é questão de ir trabalhando mais à frente, né? Porque aí com o mapa completo a gente faz, como diz, as interpretações e as avaliações para cada período. No caso que a gente vai utilizar como base, né, é uma pessoa que tem a data de nascimento em 25 de outubro de 1945. Aí, como eu já tinha adiantado, né, como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar assim, o primeiro ciclo, ele é determinado pelo seu mês de nascimento, né? Então, ele vai do 0 ano de vida aos 27 anos de idade, mais ou menos o comecinho dos 28. Depende muito de cada caso, né? Então, o que acontece? Você pega esse período, né? E pega o mês e faz a soma teosófica, né? Que é nada mais que reduzir no máximo de 1 a 9, com exceção quando você tiver um 11 ou um 22, que são números mestres, e nós sabemos que não se reduz. Mas de primeira instância, todos os números serão reduzidos de 1 a 9. No caso, a redução teosófica de 10 é 1 mais 0 igual a 1. Então, o primeiro ciclo dessa pessoa que nasceu no mês de outubro, né, o C1, ele vai ser um número 1, né? Então, neste caso, do 0 ano de idade até os 27, comecinho dos 28 anos, ele vai estar vivendo um C1, um ciclo de vida número 1, né? Aí depois nós passamos para o segundo ciclo, que esse é regido pelo dia de nascimento, né? Então a gente chama de C2, que é o ciclo produtivo, né? A gente trabalha em cima do dia de nascimento, né? E esse ciclo corresponde dos 27 aos 28 anos, mais ou menos, dos 28 aos 56 anos que ele vai, né? Então ele tem esse período, dos 28 aos 55, 56, dependendo do caso, né? Que também é a mesma soma, são 3 períodos de 9 anos, né? 27 anos. Se você pegar, a pessoa entrou com 27 anos no segundo ciclo, vai até o final do segundo ciclo entre 54 e 55 anos, né? Aí depende muito. Ele vai ter essa continuação. E é regido pelo dia do nascimento. Aí a gente faz a redução teosófica. No caso, ele nasceu no dia 25. Então, é 2 mais 5 igual a 7. Então, o C2 dessa pessoa é um número 7, não é? E o terceiro ciclo, que é o conhecido como o ciclo da realização, né? Que a gente entra já, como diz, bem mais da fase adulta, né? Como diz, já passou da meia-idade, né? Alguns dizem até que está chegando na idade da velhice, né? Antigamente o pessoal falava que quem tinha 55 anos, 56, 60 anos já era velho, né? Hoje, graças a Deus, não, 60 anos até que é considerado uma pessoa bem ativa. Mas então, o C3, né? Que é o terceiro ciclo de vida, é o da realização, é o ciclo que inicia, como expliquei, entre 55 e 56 anos, né? Depende da situação. Por praxe, a gente soma sempre de 27 e 27 anos, né? Então seria o primeiro ciclo até os 27, o segundo ciclo dos 28 aos 55 e o terceiro ciclo C3 de 56 em diante, até o último dia aqui no planeta, né? Até o nosso último suspiro. Então, às vezes, se você, vamos dar um exemplo, a pessoa viver até os 96 anos,
ele entrou no terceiro ciclo aos 56, esse ciclo vai ser o mais longo, porque ele vai viver 40 anos. Mas é desse jeito, são 3 ciclos e o último inicia aos 56 anos e vai até o nosso último instante aqui no planeta, né? E ele como a gente fala, corresponde ao soma teosófica do ano de nascimento. No caso, ele nasceu em 1945, então é 1 mais 9 mais 4 mais 5, que é igual a 19, que é 1 mais 9 igual a 10, que 1 mais 0 igual a 1. Então, neste caso, a pessoa tem um C1 de número 1, um C2 de número 7 e um C3 de número 1. Então, quer dizer, só faltou ele ter nascido num outro mês, né, para ser 1 também, né? Quem sabe se nasceu em janeiro, podia acontecer. Deve ter alguém, né? No caso, não houve, o exemplo ficou nessa situação. Para facilitar, então a gente põe aqui, o C1 vai de 0 a 27 anos, o C2, que é um número 7, vai dos 28 aos 54, 55, né? E depois do C3 ele vai do 55 até o fim da vida. No caso do C2 eu pus 54, né? Porque fiz umas contas, mas a pessoa também pode ir até o fim de 55 e depois passar o C3 de 56, que também não está errado. Se vocês fizerem a soma sempre dessa 27, de 27 em 27 anos, fica mais prático porque vocês não precisam entrar em muitos detalhes, porque tem um caso ou outro que dá uma diferença, mas também não vamos abordar esse momento. Neste caso ficou assim. Então, para facilitar a conta, né, depende de cada um, você põe desse jeito, escreve lá dia, mês e ano, aí você soma, você sabe que o dia é referente ao C2, então 2, ele nasceu no dia 25, 2 mais 5 igual a 7, C2, 7. Aí o mês você sabe que é correspondente ao C1, né, o primeiro ciclo de vida, ele nasceu no mês 10, então 1 mais 0 igual a 1, C1, número 1. E o ano, 1945, que dá um 19/1, né, que também seria 10 mais 0, 1, que é o C3. Então aí praticamente nós encontramos para esta data de nascimento os 3 ciclos de vida. Aí nós vamos à interpretação, porque apesar dele ter o C1 e o C3 iguais, né, que é o número 1, existe uma pequena diferença. Aí então vamos à interpretação para vocês notarem qual é a diferença. Então o C1, que vai dos 0 aos 27 anos, ele vai ter o número 1. Então o primeiro ciclo de vida indica um período difícil para uma criança. Porque, pô, o número 1 é independência, individualidade, né? E você imagina uma criança até certa idade, né? Nem dá para dizer se até os 15 anos, mas imagina uma criança com 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Como é que ela pode ser independente, né? Individual, conseguir desenvolver a individualidade? Ela tem que ter alguém que ajude a ela, como diz, cumprir essa tarefa, né? Então o que acontece? Ele vai ser difícil, né? E caso, né, a criança não consiga ter desenvolvido isso aí, certamente a sua juventude e adolescência, ou até mesmo até a entrada do segundo ciclo, ela terá dificuldades emocionais, porque, como diz, é uma energia muito forte para uma criança pequena, né, poder lidar com isso. Então, nesse caso, né, a gente sempre orienta, né, que tenha uma pessoa, que essa criança tenha alguém que a eduque dentro dos limites. Ou seja, ela vai ter liberdade, né? Mas tem que ser bem dosada. Ela tem que ter liberdade, mas vai ser bem dosada, né? Nem de mais, nem de menos. Então, quer dizer, não pode ser muito solta, nem tampouco ser restrita demais. Ela tem que ter um equilíbrio. Para quê? Para essa criança ter um desenvolvimento satisfatório, certo? Aí o que acontece? Se essa criança, porventura, né, não teve, né, uma pessoa, porque nem todo mundo tem orientação numerológica, o que vai acontecer? Ela vai crescer conforme a vida me levar, né, como diz. Aí o que ocorre? Pode acontecer quando ela ainda tiver, como esse ciclo vai até os 27 anos, quando ela tiver lá em torno de 17, 18 anos, ela pode ainda conseguir reverter essa situação, né?
Ou seja, se ela não foi educada dentro dos limites, né, e não lhe der liberdade, às vezes ela foi restrita demais, né, e não soube, foi reprimido, o que acontece? Essa infância vai pesar já na parte da adolescência e na questão da própria fase adulta dele. Então, às vezes, ela vai ser uma pessoa que vai se sentir o quê? É, que foi reprimida, né? Que foi injustiçada, que deixou de fazer muitas coisas na vida, né? E talvez até seja uma pessoa sem independência nenhuma, acabe sendo medrosa, né? Não tenha coragem, né? Então tudo isso vai influenciar. Então se essa pessoa lá na frente, né, se tiver dentro do ciclo, né, se deu tempo, né, e às vezes ela teve orientação e antes dela sair do primeiro ciclo para o segundo, ela ter as informações, ainda ela pode reverter essa negatividade do primeiro ciclo um, né, e passar para o ciclo 2 com menos carga emotiva, porque normalmente esses ensinamentos, né, de independência, como diz, de motivação, de ser uma pessoa que vá para cima das coisas, ela acaba conseguindo superar dentro desse período que não foi mudado o ciclo. E ao mesmo tempo, na parte negativa, se ela foi uma criança que não teve orientação, não teve limites, não teve, né, como diz, foi solta demais, fazia tudo o que queria, que é a tendência de uma criança sobre o ciclo número um ser, ele acaba se tornando uma pessoa muito autoritária, né? E aí normalmente não vai ser uma pessoa que vai ser muito disciplinada, ao mesmo tempo não vai gostar de ficar recebendo ordem, né? Aí depende do que ela tiver em questões de outros números no mapa dela, vão se associar a esse número um. Se ela for um CD1, então piorou, né? Porque aí a pessoa vai ser muito difícil de lidar. Mas é questão de se trabalhar. Então ela vai ter nessa necessidade no período de vida de buscar aquilo que deseja. Então iniciativa e ambição vão ter sempre presente nesse ciclo. Então, como diz, quando ela estiver entrando na fase adulta dos 18 até os 27 anos, que é um bom período, né? Ela vai ter, né? Tudo que talvez ela não teve na infância, ela vai querer conseguir nesse período, né? E depende do ciclo que vem depois, ele acaba tendo a condição ou não, né? E aí, no caso, a gente sempre diz que sempre vai ser forte a figura masculina, um pai, um avô, às vezes um tio, né? Que é para tentar, dentro desse período, dar disciplina para a criança, né? Alguém, de alguma maneira, tem que dar uma controlada nessa criança no momento da infância, né? Quando ele está crescendo e aprendendo as coisas, para também, lá no final, ele não ser exageradamente uma pessoa autoritária e, como a gente fala, às vezes até ele vai ser muito mais agressivo, né? Porque o número um, o lado negativo dele é a agressividade. Então, uma criança que não tem, como a gente fala, limites, acaba achando que tudo é possível e aí acaba não querendo receber ordens e nem tampouco obedecer outras pessoas. Normalmente é uma criança que não tem respeito por quase ninguém, desde que ele não foi instruído, né? Se existir uma maneira de controlá-lo e equilibrar essa energia, ele acaba sendo uma criança, como a gente fala, tolerável, né? Depende, claro, dos números que vão influenciá-lo. Como eu disse, se ele nasceu num período, num ciclo 1, e porventura ele também tem um CD número 1, normalmente essa criança vai ser uma criança agitada, nervosa e desobediente. Às vezes a gente até conhece algumas pessoas assim, né? Aí depois ela vem lá dos 28 aos 55 anos, né, no C2, ele tem o número 7. O número 7, como diz, é o número do conhecimento, do estudo, né, também da questão espiritual, né, da fé. Então, o que ele traz? É um período que indica bastante crescimento, né? Tranquilo, né? É um crescimento tranquilo, porque não digo que ele vai ser nerd, né? Mas depende dos outros números do mapa dele. Mas no ciclo de vida, para ele vai ser um ano propício. Então, quer dizer, com 28 aos 55 anos,
possivelmente os estudos, né, o conhecimento vai ajudá-lo ou na carreira ou na vida é, particular dele também, né? Tudo depende. Ele vai ser uma pessoa que, né, vai pesquisar bastante, vai estar voltado a querer ampliar os seus conhecimentos, né? Possivelmente são aquelas pessoas que fazem uma faculdade, termina, começa outra, né? Não porque eles não têm opção, mas talvez por causa do conhecimento que eles querem adquirir, né? Eles sempre vão estar atrás do autoconhecimento, né? Porque para eles vai ser importante. E algumas pessoas, muitos vão, como eu disse, pender para o lado da espiritualidade, porque esse número 7 ele puxa muito a questão da fé, da espiritualidade, né? Então, dependendo do que a pessoa tem como números tanto de CD como de EX, né? Ele, se for um 7, ele vai ter a tendência de puxar para a parte religiosa, né? Às vezes, como a gente fala, virar uma pessoa fanática, etc, né? Então são essas as influências. Mas para o caso do ciclo, é bem por aí. Então ele vai ter lá a sua própria verdade, a sua legitimidade, né? Normalmente para esse período, né, o casamento é um pouco provável, né? Porque as pessoas estão tão compenetradas a querer absorver conhecimento que eles não pensam em outra coisa além de absorver o conhecimento. Não é que a pessoa não vá casar, pode até casar, mas é que normalmente eles são muito seletivos, né? Uma pessoa que está num período 7, ele acaba sendo muito seletivo e por ter um excesso de conhecimento, eles acabam, como a gente fala, né, dificultando o relacionamento porque eles ficam muito interiorizados, né? Quando eles se comprometem a estudar, eles querem ser, como a gente fala, os melhores, né? E aí, como a gente fala, depende muito também dos outros números do mapa. A influência desse período, né, desse ciclo, é mais ou menos esse, né? Então, é claro que ele não pode deixar de aproveitar as oportunidades, né? Por quê? Porque nesse período as coisas caem como se fosse no colo, né? Muitas oportunidades acabam vindo, né? Porque você tendo conhecimento, você acaba abrindo, como a gente fala, várias portas de oportunidades. Mas também não quer dizer que você, por saber que as coisas vão cair no colo, você vai chegar e ficar sentado esperando. Não é assim não, você tem que estar esperto. Por isso que tem que ter conhecimento, porque você tem que estar de olho aberto para ver as oportunidades chegando e não deixá-las passarem, né? Você tem que realmente abraçar a oportunidade no momento correto. E aí você consegue aproveitar esse ciclo. E também, como a gente fala, é o período que a fé desabrocha, né? Porque o número 7 tem muito a ver com a fé. E aí no terceiro ciclo dele, né, que repetiu o número, né, que vai, é o C3, que vai dos 56 anos até o fim da vida dele, que também é o número 1. Só que ele já não é tão pesado e difícil como na infância. Esse número 1 chegando no terceiro ciclo é praticamente o quê? Uma fase de final de vida, de certa maneira, muito solitária. É ruim? Depende. Tem gente que gosta de ser, né, ter aquela vida independente, principalmente no caso dele que veio de um ciclo 7, né, que já é um ciclo meio de reclusão, né, porque o pessoal que pega uma energia 7, eles são bem introspectivos, né. Aí tem conhecimento, etc, ele vai, como diz, galgar uma vida que talvez ele não tenha tanta preocupação em ficar em locais com muita gente, né, de participar de muitas festas, etc, porque ele viveu um período de 27 anos mais na questão do estudo, do conhecimento, né? Então, para esse caso, o número 1 no terceiro ciclo não é tão ruim a questão de solitário, porque às vezes a gente fala solitário, mas é porque a pessoa acaba escolhendo viver sozinha, né? Mas, você vê, para ele vai ser um período de grande vitalidade. Então, você imagina uma pessoa que entra aos 56 anos num ciclo de vida e vai até o fim da vida com bastante vitalidade, que é importantíssimo, né? Ter vigor físico. E depois também você ter, além da vitalidade que traz benefícios para a saúde, você ter a tua atividade cerebral intensa, né? Ou seja, vai utilizar ainda muito mais os conhecimentos que ele adquiriu no ciclo anterior, né?
E aí ele acaba tendo estudo, né? Conhecimento, vitalidade física, né? E mental também. Ele acaba procurando novos objetivos. Talvez por isso que esse ciclo é um ciclo solitário, porque às vezes é um entre mil em determinada idade. Imagina uma pessoa com todos esses requisitos aí com 65 anos. Não serão todos os amigos que vão acompanhá-lo nessa situação. Talvez ele queira ir atrás de novos objetivos, talvez na juventude dele ele queria fazer viagens, não fez, porque ele entrou num período de conhecimento, aprendeu, e aí ele acaba, no final da vida, fazendo tudo que ele não fez quando era mais jovem. Então, por isso, às vezes, ele pode ser uma pessoa solitária, porque ele vai viajar sozinho, ele vai fazer atividades físicas que algumas pessoas que da época dele já não tem mais coragem nem vitalidade para fazer. No futuro, é claro que ele acaba se encontrando com novas pessoas, né? E acaba tendo novos relacionamentos e amigos. Mas não deixa de ser uma questão de viver na parte que a gente comumente diz que é solitário, porque não seriam pessoas da mesma faixa etária dele. Mas praticamente ele teria uma vida muito satisfatória, ao menos o final de ciclo de vida com o número um ele é muito bom, né? E aí ele ia se manter ativo, independente, né? E claro que com certeza, com todos os conhecimentos que ele teve, ele vai ter recursos próprios para poder bancar essas novas atividades e, como disse, também ampliar os novos objetivos. Aí nessa parte diz o seguinte, né? Se ele viveu bem, né? Se ele conseguiu trilhar o caminho dele, o final desse ciclo, ele vai, como positivo, ele vai dizer que realmente ele esteve feliz, agiu bem, né? E está autorrealizado, né? Ele tem disposição ainda para agir bastante e que se considera autorrealizado. E no negativo, ele vai ter tipo aquela sensação de ter falhado na vida, que alguma coisa faltou, né? Então pode ser que ele não chegue tão bem, não esteja tão ativamente, como a gente fala, com a sua vitalidade e as suas faculdades mentais tão perfeitas. Mas a tendência é que ele esteja sempre agindo pelo positivo, né? Agora, aqui a gente faz uma indagação, como eu disse do outro jeito, ele podia ter nascido em janeiro, né? Mas suponhamos que ele tivesse nascido em novembro. Então, praticamente, ele teria quase que todos os ciclos iguais, né? Somente o ciclo 1, que mudando o mês, estaria mudando do mês 10 para o mês 11, aí ele passou a ser um período mestre, um ciclo mestre, né? 11, que não dá para reduzir teosoficamente. Supostamente viraria um 2, né? Mas, no caso, ele seria um 11. Então, ele teria o C2 continuaria 7, o C1 seria... o C3 seria 1 e o C1 seria um 11, que aí a interpretação é diferente. Aí, quer ver, ele acabaria tendo uma situação quase parecida, não mais igual, mas seria quase uma situação, vamos dizer assim, não idêntica, né? Mas, por exemplo, uma pessoa, né, na infância, ele nascer num ciclo de número 11, ele teria o quê? Uma vida, né, que indica um período complexo, ou seja, talvez seria mais difícil do que ele ter nascido num período 1, né? Por quê? Porque a criança não está preparada para suportar a força que é um ciclo 11, né? Aí, ao mesmo tempo, o que acontece? Por ser muito forte, normalmente essa criança precisaria, ou adolescente, porque ele vai viver até os 27 anos, né? Receber a proteção de alguém da família. Normalmente, nesses casos, né? Como a gente fala, o universo prepara a situação, né? Porque se a pessoa vem com um plano desse, tem que ter alguém para dar, como diz, um suporte. Então, ele tipo vai ter uma mãe, uma avó que vai cuidar bem deles. Por quê? Porque a pessoa que tem esse ciclo de vida 11, ela é diferenciada pelo pensamento, né? Normalmente, na infância, quando é uma criança ainda jovem, não expressa tanto as suas ideias, né? Mas conforme vai passando o tempo e vai crescendo,
essas pessoas de período 11, elas acabam se diferenciando, né? E por dependendo do que eles falarem, de como agir, eles acabam sendo discriminados, né? E sabe como é a criançada, né? A criançada quando vê alguém diferente, ou eles adoram, ou acaba virando bullying, né? Então o que acontece? É uma situação de fortes emoções. Então é necessário que trabalhe essa criança o seu equilíbrio emocional para ela lá na frente não ter problemas, porque o número 11 ele pode fazer de tudo, porque eles vão ter uma visão ampla, né, das coisas, né? Eles vão ser, como a gente fala, uma cabeça um pouco mais antecipada do que a das pessoas comuns, né? Eles já vêm com uma visão diferente. Só que essa visão, né, vai desde a questão de uma discriminação é, racial ou uma discriminação pela pessoa ser mais magra ou mais gorda, careca ou mais cabeluda, né? Depende da situação que eles veem de outra maneira, né? Que isso é perda de tempo, né? Porque para eles, dentro de um ciclo de vida, quem nasce num ciclo 11, eles não veem essas coisas. Para eles é normal, todo mundo tem o direito de viver como é e como quiser. Então eles não têm essa visão de, como a gente fala, de preconceitos, né? Então são vistos pela maioria como pessoas esquisitas, né? Ao mesmo tempo, o que acontece? Eles também podem, do mesmo jeito que eles não têm a questão de preconceito, podem ser pessoas também que achem que namorar bastante é normal, né? Que é, né? Nada impede, mas eles normalmente chegam na adolescência bem namoradeiros, né? Como diz, tanto os meninos como as meninas, né? Mas também podem se apegar na questão de religião, eles podem acabar virando fanáticos por achar importante, eles vão procurar as verdades dentro da religião. Então tudo isso influencia. Aí é obviamente que acaba tendo um pouco de desequilíbrio, né? Porque às vezes, se vamos supor uma menina de 15, 16 anos, dependendo da época que ela nasceu, e está vivendo um ciclo 11, ela vai ser discriminada se ela for muito namoradeira, né? Porque depende sei lá, 20 anos atrás, hoje em dia, ainda com essa modernidade toda, o pessoal não vê de bons olhos. Imagina há 20 anos atrás, lá em 1900 sei lá, 1980, 85, até os meados de 90, né? Então existe um problema. Então, normalmente essas crianças precisam de orientações de pessoas com mais sabedoria para poder de vez em quando dar um limite, porque elas acabam extrapolando, porque para elas não existe preconceito nem nada. A vida é para ser vivida. Então ele é difícil para a criança. Para uma pessoa já mais adulta, até que é um período satisfatório. Mas para início de vida, né, a pessoa só vai conseguir começar a entender essa energia dos 18, 19 anos para frente, né? Mas aí ela já teve uma formação e pode ser que isso acabou dando um problema emocional para a criança, né? Então tá aqui essa dica, né? Aí depois a gente tem, né, a interpretação de ciclo por ciclo, né? Aí tem ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 e vamos nós a todos eles. Aí eu vou passar para frente para a gente entrar na segunda parte dessa aula, que são os desafios, né? Aí eu vou passando aqui devagarzinho, vocês vão vendo. Aí a gente tem também, vou até parar aqui para vocês vão perguntar, poxa, José, mas no primeiro ciclo não tem o ciclo 22? Aí eu digo que não. Por quê? Porque os nossos meses vão de 1 a 12. Então o único mestre que vai aparecer para poder dar um ciclo, né, no mês seria o caso do mês 11. Os outros, o dia e o mês, eles não participam do ciclo 1. É ciclo 2 e ciclo 3. Então, no caso, o ciclo 1 só tem o número 11 como mestre. Já no ciclo 2, aí existe o número 22, né, o dia 22, aí então existe o ciclo 22. Então vai ter o 11 também, porque tem o dia 11, né? Então aí funciona os dois números mestres, o 11 e o 22. E a mesma coisa o terceiro ciclo, que é
né, regido pelo ano, também vai ter o ciclo 11 e 22, porque tem anos que ao somar vão dar 22 e até mais. E também tem ano que vai somar e vai dar 11, né? Então, a gente tem no ciclo 2 e ciclo 3, nós temos os dois mestres, 11 e 22, né? E aí a gente chega na questão do desafio. Apesar da palavra desafio, né? Ele não é uma questão da gente dizer, oh, desafio só vai me trazer problema. Nem tanto, porque tem muitos desafios que eles acabam nos ajudando até no aprendizado, né? Então, o que acontece? Os desafios são calculados praticamente da mesma maneira que os ciclos de vida. Eles caminham juntos, né? Por sinal, a gente fala, até fazem uma liga, né? Então, é a mesma situação. O primeiro desafio, que a gente chama de D1, vai de 0 a 27 anos, né? Só que aí a gente vai tirar esse quê? Da subtração do mês, né? Aí encontramos o número do D1. Aí você faz o seguinte, você pega a questão indo na questão da parte do D2, você também tem um período que é de 28 a 55 anos, né? Aí você chega na época. E depois, para encontrar o D1, para encontrar o DM, né, que é o desafio maior, você, que vai até dos 56 anos para frente, você pega o D1 menos o D2. Então, como que a gente faz isso? Para facilitar, eu ia antecipar, mas eu acho mais fácil mostrando no desenho. A gente simplesmente muda a posição, porque lá no de cima a gente pôs dia, mês e ano, né? Para fazer o desafio, a gente faz um pouquinho ao contrário. Você põe o mês na frente e troca o dia no lugar do mês. Então a gente põe a conta dessa maneira: mês, dia e ano. Por quê? Porque fica mais fácil para a gente fazer a continha. É claro que você pega, para o D1, você pega e subtrai o dia do mês, tira o maior do menor, né? Aí vai dar um resultado. E depois você também faz a outra conta, você diminui para saber o D2, o dia do ano. Aí você já vai ter a resposta do D1 e do D2. Aí, tendo os dois resultados, D1 e D2, você simplesmente subtrai um do outro. Aí você vai dar o desafio maior, que é o DM. Então, para a continha fica desse jeito. Para montar a fórmula, vamos dizer assim, a gente escreve mês, dia e ano, e aí é só colocar os números correspondentes ao mês, que no caso dele é a mesma data, 25/10/1945. Então o mês é 10, o dia é 25, né? E o ano continua 1945. E aí, em vez de a gente, como na maior parte da numerologia a gente soma, no caso do desafio a gente faz a subtração. Então você pega lá o 10 vira 1, o 25 vira 7, então você faz lá 1 menos 7 igual a 6. Então o D1, o D1 dessa pessoa, do desafio, o primeiro desafio dele é um número 6. Aí depois você pega a mesma coisa e pega o dia menos o ano. O dia a gente já sabe que é 7. O ano é 1945 também, lá atrás no ciclo a gente viu que era 1. Aí a gente pega e diminui também, faz a subtração. 7 menos 1 igual a 6. Casualmente essa pessoa vai ter o desafio 1, 6, e o desafio 2 também 6. Aí se você pega e diminui, né, subtrai 6 de 6 dá 0. Então essa pessoa tem um desafio maior, que vai ser a vida toda, né? Ele vai ter mais ênfase na idade mais adulta, aos 56 anos. Mas ele vai influenciar a vida dessa pessoa do zero até o fim da vida dele, porque ele chama desafio maior. É diferente lá dos ciclos, porque os ciclos, eles são cada um tem o seu período de existência, né? Não existe um que alterne o período em cima dos outros. Já no caso do desafio maior, ele impera na vida toda da pessoa. Neste caso, ele tem um desafio zero, né? Ou seja, ele abrange todos os desafios, né? No caso, os desafios, eles são diferentes
dos outros ciclos, dos outros números da numerologia. É o único que não tem o número 9. O número 9 é substituído pelo desafio 0. Então a gente vai ter desafio de 1 a 8 e o desafio 0. Né? Então, no caso, a gente vai ler a interpretação dessa pessoa, que teve o desafio 6. Então, o desafio 6 dele, apesar de serem números iguais, a gente vai fazer a leitura aqui. Então, o que acontece? Vai ser o quê? Um momento, né? O D1, que vai ter a idade lá no início dos 0 aos 27 anos, ele traz o quê? Um excesso de responsabilidade familiar. Mesmo sendo criança, né? Ele vai ter lá a questão, né, de prepotência, né? Pede para ele ser idealista e não dominador, porque vai ser uma criancinha meia tipo mimada, né? Vai querer tudo para ela, tal, vai querer a família junto, mas de preferência que tudo venha para ela. Então vai o que? Influenciar na vida dele, né? Vai ser intrometido, né? Vai gostar de meter pitaco sem ser convidado, né? Então ele tem que evitar esse tipo de situações. Porque imagina uma pessoa querendo dar conselho e nem sabe cuidar da própria vida. Então tem esse lado, né? Mas também vai ter aquele o quê? Que as pessoas vivam, né? Dentro dos seus princípios. Ou seja, como eu falei, é quase um reizinho, né? Ele tem que entender que ser positivo é uma coisa. Agora, chegar e querer que tudo seja como ele quer e como ele pensa é outra história. Então também é uma outra situação que a pessoa tem que ter orientação nessa idade mais tenra, né, para não crescer e virar um adulto prepotente, né, normalmente uma pessoa dominadora, uma pessoa que vai querer que todo mundo reze sempre pela cartilha dele, né, porque é um período longo, do 0 aos 27, quer dizer, com 15 anos ele pode estar tomando conta da família toda, né, então o que quer é que ele tenha responsabilidade familiar, mas não excessiva, porque ele pode confundir e achar que tudo o que ele pensa é verdade e que é bom para a família. E isso acaba gerando conflitos e problemas, né? Então ele tem que tomar cuidado e ser realmente, como a gente diz, bem orientado para não ter o tipo de problema, né? Com isso. Precisa, como diz, ser uma pessoa mais cooperativa, né? E que aceite de vez em quando as pessoas dando opinião, porque normalmente eles gostam de entrar em discussão quando alguém entra em desacordo com as regras que ele elaborou, né? Então é complicado. É uma pessoa que vai dominar, porque o número 6 ele tem muito disso, então depende da influência, né? O 6 por natureza já é ciumento, né? Então você imagina ele com essa energia de cuidar da família, então tem que tomar cuidado. Aí tem lá a parte, né? Terá mais sucesso ficando ligado aos seus ideais, né? E tentar materializá-los, não se agarre a pessoas para fazer isso por você, né? E tem que conseguir equilibrar a felicidade ao aprender que os outros têm direitos, né? E as suas próprias ideias e padrões. Então evite, né? Ser intransigente com colegas, sócios, auxiliares, parentes, etc., né? Evite o egoísmo, a dominação, né? E a falta de compreensão, porque vencer esse desafio é simplesmente cultivar o amor e a compreensão e o respeito pelas opiniões dos outros. Cuidado com a hipocrisia e falsidade, porque você tem tendência a fazer isso dentro desse desafio, né? A energia é uma energia influenciadora e você acaba tendo problema. Aí o que acontece? Ele tem isso na vida dele, né? Então vai repetir por 2 períodos, né? Ele tem desafio D1 e D2, número 6. E aí, por final, ele tem ainda um desafio total que é o 0. Então, o 0, o que o 0 diz aqui? Diz para o quê? Que você pode escolher entre enfrentar todos os obstáculos que existem, né? Que é de 1 a 8, mais, né? Ou então não ter desafio nenhum e praticamente vencer a todos. Ou seja, o seu eu superior saberá orientá-lo, né? Claro que na idade jovem não vai ter esse tipo de situação, por isso que precisa ter alguém orientando essa criança, né? Para ele poder superar. Então, às vezes, né? A própria alma, porque a gente já vem preparado com um monte de, como a gente fala, de conhecimento, para ter um desafio de número 6 e também acabar vivendo um desafio
maior de 0, é porque você tem uma alma preparada para poder, com inteligência, né, aceitar as situações e superar as suas fraquezas, né? E aí o desafio 0 indica o quê? Que essa alma tem que conservar latentes os conhecimentos trazidos de outros ciclos, ou seja, é uma alma velha, né? Por isso que está passando esse aprendizado com o desafio 0. Ela vai conseguir superar, né? Desde que faça o quê? Utilize esse conhecimento que está lá internamente, né? Claro que a gente está falando de uma pessoa só, então vocês teriam que avaliar que essa data de nascimento é um ser, né? Então lá em cima, você não vê que ele também teve conhecimento no ciclo 7, aprendeu um monte de coisa, né? Teve bastante conhecimento, deu valor ao aprendizado, né? Então o que acontece? Ele vai acabar utilizando esse conhecimento da vida no desafio. Então o 0 vai trazer isso para ele. Ele vai poder aproveitar esses conhecimentos e superar o desafio 0 que acaba colocando ele em provações que em certos momentos ele pode ter um desafio 1, outro momento ele pode ter um desafio 8 e assim sucessivamente. Aí com o conhecimento e a experiência de vida e mais o conhecimento que ele traz na bagagem da alma dele, ele acaba superando os desafios e enfim, em vez de ser um desafio com problema, ele acaba tendo uma situação proveitosa e tirando vantagem disso, porque queira ou não queira, o desafio 0 vai indicar que você pode fazer escolhas, né? Desde que você saiba cultivar o amor, a compreensão, né? Ter o autoconhecimento, e aí você acaba o quê? Que as suas dificuldades acabem mexendo com as suas preferências. Mas mesmo assim você vai conseguir uma evolução, porque queira ou não queira, o desafio 0, ele traz uma evolução para o ser, né? Porque queira ou não queira, você vai ter que aprender todas as situações de 1 ao 8. Então, quer um aprendizado melhor que esse? Num momento você está lá vivendo um desafio 8, depois você passa para um desafio 5 e sucessivamente. Então, a única coisa que você tem que ficar atento para que as armadilhas da vida não te reserve alguns acontecimentos inesperados, né? Mas tirando isso, com você tendo um aprendizado e aproveitando as energias, você acaba superando, né? E acaba controlando a situação e aí pede para quê? Numa situação dessa, você já sabendo que você tem um desafio 0, você tem que simplesmente utilizar as energias de todos os desafios, ou seja, então você vai ter que aprender a ser independente, ao mesmo tempo, né? Você vai ter que aprender a diplomacia, ou seja, você vai ser independente, com a independência pode vir, como a gente fala, a autoridade, né? Pode vir a arrogância, aí você vai ter que aprender a diplomacia, porque o desafio te pede independência no 1, mas também te deixa uma pessoa arrogante. Então, aí entra o desafio 2, que você aprende a ter diplomacia, ser uma pessoa que trabalha mais com a união, né? Ao mesmo tempo, você também vai ter que aplicar o otimismo do 3, né? Porque queira ou não queira, o 2 vai ter a parte negativa de ser uma pessoa dependente, uma pessoa carente. Então, ao mesmo tempo, você vai ter que juntar a independência do 1 com o otimismo do 3 para superar a carência e a dependência do 2. Aí depois tem a questão do número 4, né? Que aí o 4 é uma pessoa organizada, né? Também uma pessoa metódica, mas também tem que ter compreensão, né? Uma aplicação, ser uma pessoa mais coerente. Aí você trabalha com a compreensão do 5. E aí vai ajustando. Aí depois você traz lá a sabedoria do 7, né? O poder construtivo do 8. Então depende do momento, você vai trabalhando. O 6 vai ter a sincronia, que vai ser superado também com a união do 2. Então, sucessivamente, você acaba tendo esse tipo de proveito. Aí, um exemplo que a gente pode dar depende muito. Às vezes você fala, mas é desafio, é ruim. Nem sempre o desafio é ruim. Você pode chegar e ter, vamos supor, uma pessoa que nasceu com uma determinada data e o CD dele deu um 3. Aí essa pessoa acaba tendo um ciclo de vida, porque ele nasceu em determinado mês, suponhamos, né, que ele nasceu
no mês de dezembro ou no mês de março, que dá um 3. Aí o primeiro ciclo de vida dessa criança é um 3. Então o que acontece? Essa criança vai ser alegre, vai ser brincalhona, vai ser livre, vai ser feliz, vai ser otimista, né? E esse ciclo vai até os 27 anos dele. Então ele já tendo um CD3, vai aumentar mais ainda. Por quê? Porque o próprio ciclo 3, junto, né, fazendo a liga com o CD, que é o aprendizado daquela pessoa, do 0 aos 27 anos, ele vai poder aproveitar o que ele tem que fazer como CD3, que é o quê? É ser uma pessoa otimista, alegre, feliz, né? Vai gostar de brincar, gostar de ir em festas. Para a criança é uma maravilha. Mas ele vai crescendo. Quando ele entra numa certa idade, adolescente, 15, 16 anos, que ele começa a ter as escolhas dele, ele vai aflorar, porque normalmente na escola, já influenciado pelo CD e pelo ciclo, que é 3, ele vai ser uma pessoa que vai se dar bem na questão da parte artística, né? Vai ter interesse talvez por peças de teatro na escola, né? Vai gostar de fazer apresentações, possivelmente, dependendo da escola, se houver a possibilidade dele aprender um instrumento musical, também com certeza ele vai participar nessa questão, porque vai ser interessante para ele, porque o 3 tem muito a ver com a parte artística, né? A maior parte dos atores, músicos e etc., eles têm 3 em algum lugar, principalmente no CD ou no EX deles, né? Que é a soma total do nome. Normalmente eles vão ter um número, um bom artista, normalmente ele tem, não que as pessoas não possam se dedicar e se transformar em um bom artista não tendo um 3, mas o número 3 ajuda muito nessa questão. Aí ao mesmo tempo, suponhamos que essa pessoa, na mesma idade que ele tem o C1, o D1 dele é um 5. Aparentemente, o que acontece? Vai agregar, porque o 5 vai dizer o quê? Que ele tem que ter muita vontade. De quê? De ser livre. Então, pô, ele já era livre no 3, porque ele está brincando, ele está aproveitando a vida, ele é alegre. O 5 vai acabar ajudando também nesse período. É um desafio que acaba trazendo para ele o quê? A questão de liberdade, que é importantíssima, né? Um ator, um músico, eles têm que ter liberdade, né? Porque eles acabam se dedicando por um bom tempo disso. E ao mesmo tempo que o 5 vai trazer movimento, vai trazer mudança para eles. Então, quer dizer, o desafio que parecia ser um fardo, não é. Ele vai ajudar. Então depende muito de como as coisas são colocadas dentro do seu mapa. A mesma coisa acontece, imagine nesse período, né, de 0 a 27 anos, ele vai passar no mínimo 2 vezes, 3 vezes num ano pessoal 5 e no ano pessoal 3. Então a mesma coisa, ele vai ter o otimismo do 3, a expansão, porque aqueles anos pessoais vão ajudá-lo a poder trabalhar tanto o seu caminho de destino, como o próprio ciclo vai ajudar. E ao mesmo tempo, se ele tiver a questão dos anos pessoais 5 também, não vou dizer os outros, a gente só está dando uma pincelada, esse ano pessoal 5 vão trazer para ele também o quê? Mudanças. Talvez sejam mudanças que tragam dúvidas e problemas, pode acontecer, em algum deles sim, mas outros podem ser que essas mudanças ajudem ele tanto na profissão como também na vida pessoal, né? Ele pode, nesse momento, esse 5 de um ano pessoal junto com o desafio D1, né, que é um 5 também, pode trazer para ele uma mudança, tipo uma promoção do trabalho, vai ser uma mudança porque talvez ele mude de cidade, tenha que mudar de casa, talvez se separe se for solteiro dos pais, né? Leve a família se caso for casado, né? Que depende, até os 27 anos tem muita gente que já casou. Então, quer dizer, tudo isso é benefício. Pode ser de alguém olhando, pode dizer, ah não, pô, mudar de cidade é ruim, acho que não vou aceitar a promoção. Mas pode ser que uma pessoa com o número 3, né, de CD, para ele seja vantagem, porque ele vai ver isso de bons olhos. E suponhamos que essa pessoa também tenha um número de poder, né, que é a soma do CD mais o EX, né, que é a data de nascimento mais a soma do nome completo, ele tenha um número de poder 5. Aí com certeza ele vai aceitar a promoção e mudar de cidade, porque já está fazendo parte do mapa dele, ele aceitar as mudanças, né, ele está aberto a novas situações e não ter medo de mudar. É claro que se no negativo ele tiver
uma dúvida, suponhamos que ele tenha lá um MO, a motivação 4, é claro que aí vai barrar, porque o 4 quer as coisas certinhas, pé no chão, tem que ter tudo planejado, tudo organizado, então pode ser que quando venha esse convite de promoção para mudar de cidade, quem sabe de país, de estado, né? O 4, se ele tiver uma motivação, um MO4, pode ser que naquele momento ele dá uma freada para pensar. Mas com certeza os outros números vão influenciar muito mais e ele vai acabar com certeza aceitando essa promoção e mudando de cidade, de estado ou quem sabe até de país. Então praticamente é isso, gente. A gente não pode ver as situações só do lado negativo, mas também não podemos nos prender somente pelo lado positivo. É uma questão de equilíbrio, de análise e vocês poderem entender como funciona. A aula de hoje a gente explanou esses dois momentos, né? Espero que vocês aproveitem e já tem mais um estudo para vocês agregarem ao mapa de vocês. Espero que vocês estejam aí fazendo os seus mapas e das pessoas próximas de vocês e bons estudos e mais uma vez obrigado e um grande abraço a todos. Até mais!